aula está oficialmente aberta. Hoje, 5 de agosto de 2025. Você está no canal Cuesta Verde Jornalismo de Verdade. Você gostaria de ter um bar? Sim, de ser o dono de um boteco? Ou para você que já é do ramo, apenas mudar de endereço? Talvez adquirir mais um estabelecimento gastronômico para o seu império? Bem, o Naldo's Bar está à venda. Sim, o meu amigo Naldo quer se aposentar e por isso está vendendo seu bar. Bar que fica em um ponto privilegiado, na divisa entre Santos e São Vicente, junto aos tambores. Com detalhe, por se tratar de um estabelecimento tradicional, você estará adquirindo mais do que um bar, estará adquirindo uma história. Logo, entre em contato com o Cuesta que eu faço o meio de campo entre você e o Naldo, ou vá diretamente lá, sendo que o contato do Cuesta e o endereço do Naldo's Bar estão na descrição. É isso aí, gente. Vamos aproveitar para empreender, que agora nós vamos colocar o Brasil de volta nos trilhos. O Brasil vai voltar para o seu eixo. Vai demorar um pouquinho, mas é bom já estar preparado para o momento certo, o momento de dar o bote. Enquanto isto, livro de oração em mãos, quem não tiver mãos em posição de prece, muito respeito, que respeito é bom e a divindade gosta, e página 70, oração ao Senhor. Ó Senhor, El Cantare, fonte de todas as luzes, de todas as forças, de todas as sabedorias, de todos os amores, dai-nos a luz, dai-nos a força, dai-nos a sabedoria, dai-nos o amor. Ó Senhor, nosso Pai, protegei a terra, planeta do amor. Protegei-nos de todos os males. Dai-nos o futuro. Ó Senhor, muito obrigado por nos dar a luz. Agradecemos de coração. E eu peço ao nosso Senhor El Cantare que não permita que justiça alguma ocorra durante essa aula. Muito obrigado. Ok, gente, estamos retornando à nossa aula sobre os exilados de Capela, ou da Capela, do grande Edgar Armond, aqui. E retomando o estudo das famílias dinásticas. E hoje vai ser importante porque, como eu estou falando, ultimamente estou fechando lacunas. Muita gente fala, Matheus, você fala de coisa que você não tem prova, que não sei o que. Calma, pequeno gafanhoto. Calma, pequeno gafanhoto. Agora o Didi tá com mania lá, o Didi Red Pill tá com mania de falar de gafanhoto. É pequeno gafanhoto, Didi, do Kwai Shanken, lá do Kung Fu. Calma, pequeno gafanhoto. Eu vou mostrar para vocês. Hoje, por exemplo, nós vamos ter uma amostra daquilo que eu falo sempre das guerras. Que as guerras são usadas pelos alienígenas para quê? Para reconfigurar a humanidade. Deixar a humanidade do jeito que eles querem. Eles têm um projeto para a humanidade. E eles, quando a coisa começa a desandar, eles fazem uma guerra aqui, outra ali, e reorganizam a coisa. Ok? Eu falo sempre, a humanidade está na mão de 3 grupos. Os humitas, os reptilianos, e o terceiro são vários grupos. Na verdade, o terceiro é formado, seria a união. Não é a união assim, que não tem união, mas são os vários grupos que vêm para cá, grupos menores que não querem saber de dominação, só querem viver a sua vida tranquilamente, como eu já mostrei em outros momentos. Esses grupos maiores, eles têm as divisões entre eles, os reptilianos e os humitas, mas quando a humanidade sai dos eixos, eles promovem umas guerras e restabelecem a ordem deles. Isso que se chama nova ordem mundial. A ordem é uma organização. É a organização como fraternidade e como direcionamento, de ordem, de mandar. É um mandamento. E a pessoa pergunta, mas os humanos, nós não fazemos guerras. Nós fazemos guerras menores, pequenininhas, mas que eles, com o aval deles. Quando eles não querem, não ocorre guerra. Mas quando nós vamos fazer, e não vai gerar prejuízo nenhum a eles, eles deixam, até porque para ampliar a dominação, para não fazer esforço. Ok? Mas vamos ao texto de hoje, e no decorrer dele a gente conversa mais. Em 2 de fevereiro de 2021, no India Times, publicado foi o artigo de autoria de Rishabh Banerjee, alcunhado de Estas são as 13 famílias do mundo que aparentemente controlam tudo, da política ao terrorismo.
8. A linhagem Onassis. Segundo a Enciclopédia Britânica, Aristóteles Sócrates Onassis, o nome do cara. Aristóteles Sócrates Onassis nasceu em 7 de janeiro de 1906 em Esmirna, na Turquia, e faleceu em 15 de março de 1975 em Neuilly-sur-Seine, Neuilly-sur-Seine, na França. Nota, Esmirna é citada no livro das Revelações. Sim, essas cidades quando citadas, esses locais, a igreja de Esmirna, lá são portais, lá tem Stargates. Nenhum lugar é citado nas Sagradas Escrituras aleatoriamente. Tanto, como, por exemplo, Nur, de onde saiu Abraão, ou o Monte Moriá, em Jerusalém. Ok? Ademais, embora fossem ricos traficantes de tabaco, a família Onassis perdeu quase tudo quando Esmirna, que voltou a se tornar uma cidade grega após a Primeira Guerra Mundial, foi retomada pelos turcos em 1922. Durante sua fuga para a Grécia, a família enviou Onassis para a América do Sul a fim de obter um melhor sucesso financeiro, onde empreendeu na área de importação de tabaco e lucrou com a crescente popularidade do tabaco turco na Argentina. Engraçado, a Turquia tomou, vê como esse pessoal eles não têm problema para ganhar dinheiro. A Turquia tomou Esmirna, tomou uma cidade grega e ele foi lá vender tabaco turco lá, não tá nem aí. Em 2 anos ganhou 100 mil dólares em comissões sobre as vendas de tabaco. Então o governo grego o contratou para negociar um acordo comercial com a Argentina em 1928 e, consequentemente, o nomeou como cônsul-geral. Suas atividades comerciais se expandiram para incluir a fabricação de cigarros e o comércio de commodities. E, aos 25 anos, ele ganhou seu primeiro $1 milhão. Mas, de todas as pessoas do mundo, só ele fez isso, me pergunta Miriam Big Pig. Assista às lives, Os Exilados de Capela Blow Up e Os Exilados de Capela Kid Vinil, cujos links estão na descrição. Assista essas lives porque lá estou mostrando a diferença entre o pensamento humano e o pensamento alienígena. Como é que funciona, porque dá a impressão que esses caras, só eles fazem as coisas, e realmente só eles fazem, mas eles fazem porque eles têm uma visão a longo prazo. Eu vou dar um exemplo aqui, você imagina as camadas da cebola. Você pega uma cebola, você retira uma camada dela, você pode ver, ela é translúcida. Ela é inteira translúcida. Só quando você junta todas, fica uma massa opaca, você não enxerga através. Eles, por exemplo, eles sabem que continua translúcido. Ou seja, eles têm uma visão a longo prazo. É como se eles enxergassem através das camadas da cebola. Você fala 40 anos, a pessoa faz projeto de 40 anos, mas 40 anos é o tempo que os hebreus vagaram pelo deserto. 40 anos para o ser humano parece uma eternidade. Para eles, por quê? Porque eles sabem que as camadas são translúcidas. Ou seja, eles estão enxergando o núcleo da cebola e até além dele. Mas vamos lá. Em 1932, durante a Grande Depressão, Onassis comprou seus primeiros 6 navios de carga por uma fração do seu valor real, sendo que seu primeiro petroleiro foi construído em 1938, ele era chamado armador grego, que ele passou a investir na indústria náutica. Seu primeiro petroleiro foi construído em 1938 e também adquiriu mais 2 no começo da Segunda Guerra Mundial. Atenção agora! Durante a guerra, ele alugou seus petroleiros e outros navios para os aliados. Eu não sei se você tem a mesma impressão que eu, mas parece que ele sempre está no lugar certo e na hora certa, nem 1 minuto antes e nem 1 minuto depois. Voltando, após a guerra, Onassis comprou 23 navios
Liberty, construídos exclusivamente para a Segunda Guerra Mundial, e criou um programa para a construção de petroleiros progressivamente maiores a fim de transportar de modo econômico o suprimento mundial de petróleo, iniciando a construção de superpetroleiros em 1954. De novo, atenção agora. Durante as guerras árabes israelenses, em 1956 e 1967, seus petroleiros obtiveram imensos lucros transportando petróleo do Oriente Médio para o resto do mundo através da rota do Cabo da Boa Esperança após o fechamento do Canal de Suez. Em 1953, Onassis comprou o controle acionário da Société des Bains de Mer, um conglomerado que possuía cassinos, hotéis e outros imóveis em Monte Carlo, sei lá, onde tem a corrida de Fórmula 1 de Monte Carlo, corrida do GP de Mônaco, lá onde o Ayrton Senna foi campeão. Lá ele é dono, comprou tudo praticamente. De 1957 a 1974, ele amealhou a Olympic Airways, a companhia aérea grega, por concessão do governo grego. E só não foi mais além porque faleceu em 1975. E aí você vê, cara, olha que coisa interessante. Durante a Depressão, a Grande Depressão Americana, ele comprou 6 navios, ó, por uma fração do valor. Comprou, não era nem a preço de custo, os navios estavam encalhados. Os caras tiveram que vender. Aí, ele começou a investir na construção. Construiu o seu petroleiro e adquiriu mais 2 petroleiros no começo da Segunda Guerra Mundial. Durante a guerra, ele alugou os petroleiros para os aliados. Ele faturou uma fortuna com a Guerra Mundial. Não é que eu falei para vocês que esses grupos fazem as guerras? Ou seja, ele estava lá no meio, atuando no meio da coisa. Ou seja, ele não precisou lutar, mas estava... como vou falar, sendo um facilitador durante o combate. Ele está sempre no lugar certo, na hora certa. Aí ele acabou a guerra, ele comprou mais 23 navios Liberty, que iam ficar encalhados, foram construídos para o combate. E começou o programa de construção de petroleiros. Em 54 iniciou a construção dos superpetroleiros. E aí, cara, por uma incrível coincidência, ele começou a construir superpetroleiro, porque por uma incrível coincidência, em 1956 e 1957, teve a guerra entre árabes e israelenses, e o mundo precisava do petróleo. E aí ele começou a fazer o transporte do petróleo pelo Oriente Médio, pelo Canal da Boa Esperança, porque fecharam o Canal de Suez, ou seja, ele estava no lugar certo, na hora certa, nem um minuto antes, nem um minuto depois. Quanta coincidência, cara. Quanta coincidência. Aí acabou a guerra, sem guerra durante o período, e o que ele fez? Comprou essa Société des Bains de Mer, um conglomerado dos cassinos, hotéis e outros imóveis em Monte Carlo, se tornou dono de Mônaco, onde corre o grosso do dinheiro mundial. A partir daí passou a ter corrida de Fórmula 1, passou... o cara é dono de Monte Carlo, meu. E é um principado. Ele passou a ser digamos, o rei emérito, não emérito, não sei se usa esse termo, mas ser um, como é que eu vou falar, cara? Ser um segundo rei, um rei figurativo de Monte Carlo. Depois ele ainda comprou, de 1957 a 74, amealhou a Olympic Airways. Você vê, o cara era uma milionária, ou seja, ele ajudou na reconfiguração do mundo, um homem poderosíssimo, riquíssimo. Casou com mulheres maravilhosas, Maria Callas, Jacqueline Kennedy, lembra? Jacqueline Kennedy Onassis. Olha, essa mulher também fez parte de 2 famílias dinásticas, a família Kennedy e a família Onassis, casada com John Kennedy, presidente dos Estados Unidos, depois com Aristóteles Sócrates Onassis, um dos donos do mundo. 2 das famílias que
reconfiguraram o mundo. Que mulher poderosa essa? Tava lá no topo, meu. Eu falo, porra, meu. Como é que uma mulher dessa, a mulher só tá, tá na cúpula da humanidade? Você vê que esse pessoal se casa entre eles, se relaciona entre eles. É um negócio impressionante, meu. É um negócio impressionante. Fala, pô, por que a Jacqueline Kennedy Onassis, por que ela não namora o Zé Picacove? Ela namora o Kennedy, casou com o Kennedy, casou com o Onassis. Por que ela não sai com o Zé Picacove, meu? Acho que nem a couve que o Zé Pica chega no prato dela, cara. Acho que não chega nem no prato da empregada dela. Isso que eu falo são pessoas que mandam no mundo. Eles estão na cúpula da humanidade. Eles escolhem para que lado a humanidade vai e para que lado a humanidade não vai. Você vê, Onassis começou a comprar navio, por uma grande coincidência, ocorreu a Segunda Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial. Esmirna foi tomada pelos turcos, a família o mandou aqui para a América do Sul, para a Argentina. E o cara começou a prosperar, virou cônsul da Grécia aqui. Depois compra os navios. E por uma coincidência do cão, ocorre a Segunda Guerra Mundial. O que ele faz? Ele aluga os navios para os aliados. Acabou, ele começa a investir em petroleiros, na produção. Aí tem as guerras turco-árabe. O mundo vai ficar sem petróleo? Não. Ele vai com os petroleiros lá para o Oriente Médio trazer o petróleo do mundo. É muita coincidência, cara. E aí, já no fim da vida, ele compra Monte Carlo, praticamente. Compra Monte Carlo. Transforma o dinheiro dele em mais dinheiro. Olha a influência desse cara. O poder que ele tem. Poder de influência. Ele está na cúpula do mundo. Ele era um dos que decidiu o futuro da humanidade. E eu falo sempre, eles transformam, qual que é a habilidade dos alienígenas? Eles transformam ferramenta, dinheiro em mais ferramenta. O último empreendimento dele é a companhia, como é que chamava aqui? Olympic Airways. Olympic Airways. Ou seja, dominou os céus. Mulheres lindas e poderosas. O cara é poder puro. Os filhos dele faleceram agora. A fortuna dele é da neta dele, que é uma Amazonas. Até parece que ela é casada com um brasileiro. Eu não sei muito, mas você vê. Como eu falo, dessas famílias que dominam o mundo, eles sabem o que vai acontecer antes, porque já está tudo programado. Eles têm uma agenda. Os alienígenas, eles têm uma agenda para gerir a humanidade. As coisas não acontecem nesse mundo aleatoriamente e gratuitamente. Mas nós, os humanos, temos que tomar posse do mundo. E eu só quero fazer mais um adendo. Nós temos que tomar, porque o que está acontecendo? Eu vou pôr mais um adendo nisso aí, para deixar vocês mais encafifados. Como diria minha avó falou, meu filho, eu fico encafifada, meu neto. Eu fico encafifada, meu neto. Eu os deixarei encafifados. Encafifarei-os. Eu os encafifarei-os. Lembram-se do primeiro mandamento das pedras guias da Geórgia? Reduzir a humanidade. Quando eles falam reduzir a humanidade, é a humanidade mesmo. Não são os alienígenas. Essas guerras de reconfiguração, o que eles fazem? Eles matam humanos. Eles não matam alienígenas. Quem vai para o campo de batalha é a base. É o povão. É a base da pirâmide. Isso faz parte do projeto deles de quê? De extirpar uma parte da humanidade. A outra parte vai ser escravizada. E abrir espaço para a vinda dos alienígenas.
Ah, Matheus, mas eles encarnam, alguns encarnam, mas a maioria vem diretamente para cá. Diretamente para cá. Assume uma forma humanoide, são metamorfos, assumem uma forma humanoide e começam. E eles vão tomando o local dessas pessoas que foram. Nós, mas nós estamos sendo enxotados do nosso próprio planeta? Não! Nós estamos sendo escravizados dentro do nosso planeta. Uma parte está sendo reduzindo, tira essas almas vão, sei lá para onde, ficam aí à procura de um outro planeta. Tem teorias do espiritismo. Eu não gosto muito das teorias dos espíritos, mas tem um fundo de verdade, que as almas são enviadas para planetas menos desenvolvidos. Mas é que eles falam como se fosse colônia penal de alma. A própria Terra é tida como colônia penal de alma na concepção deles, e não é. A Terra é o reino. Aqui é um lugar importantíssimo. Por isso que os alienígenas querem tanto a Terra. Aqui é o melhor local desse multiverso que nós estamos. É o melhor local do multiverso. Por isso eles querem tanto. Eles têm os planetas deles, mas eles vêm para cá porque aqui é o melhor. Aqui é o local mais habitável. Aqui não é inóspito. Aqui é o lugar mais gostoso, mais, digamos assim, mais confortável para se viver. Por isso eles querem. Mas para isso eles precisam tirar, como diz as pedras guias da Georgia, tirar uma porcentagem da humanidade, ou seja, o grosso, e o que vai sobrar não vai ter força para reagir, vai ser escravizado. É isso que eles fazem. Por isso que nós precisamos enfrentá-los como? Com paridade de armas, desenvolvendo uma visão a longo alcance, podendo fazer projetos de 40 anos. Você vê as famílias dinásticas. Passei pela família Kennedy, casou com o Kennedy, depois casou com o Onassis. Os caras fizeram a Segunda Guerra Mundial. Os caras pegaram todos os recursos do mundo, acabou na mão deles. Tá vendo? Vão tendo guerras e guerras, e depois quem tem que limpar a sujeira, quem que é? Eles estão lá nos castelos deles, e quem tem que limpar, fazer o serviço sujo depois somos nós. Nós temos que limpar o terreno, enterrar os mortos, preparar tudo, restituir o comércio, o mercado, tudo. Eles vão auxiliando do jeito que eles, seguindo a orientação deles, tudo. Daqui a pouco eles... Bom, os humanos estão ficando meio saidinhos. Os humanos estão saidinhos. Vamos dar uma prensa neles. Fazem outra guerra e aí começa tudo de novo. É um moto contínuo. Isso é revolução. Volta para o zero e começa a refazer tudo de novo dentro da configuração pré-estabelecida por eles. Ok? E por aqui eu encerro a aula de hoje. Bem, dito isso, gente, é a hora de passar o chapéu. É a hora que eu mais gosto. E é a hora que vocês mais gostam também, que é a hora em que eu ganho uma graninha. Bem, vamos para a descrição do programa. Na descrição do programa eu estou disponibilizando os métodos de arrecadação de fundo por via direta e via indireta. Por via indireta, que os meus livros, a começar por A Máquina da Verdade. Ó. Neste livro, Menino Veste Azul e Menina Veste Rosa, pode dar para a molecada, que eles serão muito bem influenciados. Aí tem o meu outro livro, A Saga de Kid Winchester, hein, gente? Vamos aproveitar, ó, domingo é dia dos pais. Você vai, mas não vai dar tempo. Mas compra, mas dá depois pro seu pai. É presente, pô. E tem o Natal pra frente, se não der tempo de dar domingo, dá no Natal, no aniversário. Como diz o Naldo, não esquenta, depois você me dá. Aí tem o curso Fundamentos do Exorcismo, o link dele para você fazer o seu curso de exorcista. E aí vamos para a arrecadação de fundos por via direta. Ao apoia-se do meu blog, O Mochileiro Místico, o Pix, para você já fazer sua contribuição para cá, e o PayPal para os acólitos do estrangeiro, gente, é isso aí, somente Sacramento. Estamos com uma audiência muito boa em Sacramento, na Califórnia, velho, nos Estados Unidos da América. E aí tem o link da Boutique do Cuesta para você comprar sua beca de conservador para as próximas manifestações. Ó, domingo que vem tem mais. Aí tem o link do meu álbum de rock em parceria com o meu amigo Renato Pop, com letras de Mateus. E aí os links que eu falei, assista.
os exilados de Capela, Blow Up e os exilados de Capela Kid Vinil, hein? Blow Up é uma banda que tem em Santos. Você vai ver a diferença da mente humana e da mente alienígena. Ou Kid Vinil é um ET? Assista e saberá. Você vai ver como é que funciona. Estou dando demonstrações. O que eu falo, tem coisas que eu falo, as pessoas dizem, você não tem provas. As provas estão aí. Hoje já mostrei as guerras para reconfigurar o mundo. Como que eles estão sempre no lugar certo, na hora certa. É sorte? Não, cara. Existe uma agenda que eu estou explicando para vocês, pronta para determinar o que vai acontecer a cada momento. E quem estava lá para suprir a frota de navios? Onassis. Aí tem o link do contato do Cuesta para você mandar suas dúvidas, sugestões de pauta, coisa e tal, e pedir o contato do Naldo. Aí tem o grupo do Cuesta no Face, por enquanto, Facebook, o grupo do Cuesta no X, o Pravda Conservador, e o grupo do Cuesta no WhatsApp. Falo, entrem no WhatsApp, sigam pelo WhatsApp que vocês vão ter todas as informações e muito mais em primeira mão. O WhatsApp eu gosto, onde eu tenho o contato mais próximo com os seguidores, gente, ok? Aí tem Naldos Bar, o ponto de encontro dos acólitos, o endereço aí para você ir lá comer uma feijoada. Vai ter uma feijoada lá, não sei se eu vou para lá amanhã. Em todo caso, vá lá, coma uma feijoada com restinha de coentro. Como eu mostrei, ó, no WhatsApp eu mostrei a feijoada, hein? A turma do WhatsApp viu. Próximo evento. Atenção, Denilson, todos os carros. Atenção, Denilson. Regras para erradicar os radicais. Os canhotos de merda. Sim, no sábado, dia 9 de agosto de 2025, às 6 horas da tarde, às 8 horas. No sábado, dia 9 de agosto de 2025, às 8 horas. Regras para erradicar os radicais. Os canhotos de merda. Dito isto, quero agradecer a todos vocês que me acompanharam e até a próxima. Bye!